Aí nós fomos para Madagascar, com os meninos ainda bem pequenos, um lugar muito difícil, com muitas necessidades sociais, econômicas. Assim, eu nunca tinha tido encontro com aquele nível de pobreza e de situação social mesmo. Nos sentimos muito pequenos, mas também foi um tempo de muito aprendizado. Ali foi um tempo onde nós trabalhamos com uma equipe multicultural. Nossa equipe tinha missionários de vários locais, e a equipe nós trabalhamos ali para alcançar povos não alcançados. São por volta de 18 povos em Madagascar, e ali Deus nos usou para trabalhar. Nós estaremos lá na África. A Escola do Discípulo agora estará na África também, pela graça de Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Escola do Discípulo, que hoje não é bem um vídeo. Nós vamos ter o nosso primeiro podcast aqui no canal da Escola do Discípulo, muito especial porque nós vamos falar sobre África, missões e uma nova parceria, um novo projeto da Escola do Discípulo, porque a Escola do Discípulo está indo para além do Brasil e nós também agora vamos começar a alcançar a África. Estamos aqui com o Rodrigo Petrelli e a Valesca Petrelli, que são nossos missionários na África. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal. Sejam muito bem-vindos para a gente conversar um pouco sobre missões, chamado, vocação. Amém. Que privilégio, Felipe. Muito obrigado. Desde já nós queremos agradecer por essa oportunidade, né? Então, já nos apresentando, meu nome é Rodrigo. Eu sou a Valesca. Nós somos missionários, né, aqui da Primeira Igreja, crescemos aqui e estamos servindo no continente africano já há 14 anos, né? Na verdade, no final desse ano estaremos completando 15 anos no continente africano. Para quem chegou agora, se você já acompanha a Escola do Discípulo, você sabe que a Escola do Discípulo pertence à Primeira Igreja Batista em Campo Grande e os Petrelli são nossos missionários, cresceram aqui na igreja. Mas conta um pouco como é que foi esse processo, essa história de vocês com missões. Como você disse, né, nós crescemos aqui na Primeira Igreja, então desde pequeno nós víamos nas conferências missionárias, né, os missionários vindo, contando os testemunhos, né, falando a respeito daquilo que Deus estava fazendo em outras nações, e isso sempre encheu os nossos corações, né, nós sempre víamos os missionários falando e isso foi trazendo nos nossos corações esse amor pela obra missionária. E conforme nós fomos crescendo e nós ganhando maturidade, né, na fé, nós entendemos, eu entendi particularmente, que Deus estava então me chamando para uma obra missionária mais específica no continente africano. Eu nunca tive um chamado específico para um povo, mas eu sempre desenvolvi esse amor pela África, né? Meu coração sempre bateu mais forte pela África. E aí depois na juventude, quando eu conheci a Valesca, ela vai poder falar um pouquinho mais, nós antes de começarmos um namoro, conversamos sobre isso e aí eu descobri que ela também tinha um chamado para a África, né, amor? É verdade. Nós na juventude, na verdade o meu chamado surgiu por volta de 8 anos de idade, né? Numa conferência missionária eu entendi as necessidades do continente africano e falei, Deus, eu estou aqui, né? Eis-me aqui. E depois minha mãe faleceu, eu tive algumas dificuldades, né, desafios ao longo da minha história e não queria ser mais missionária. Mas aí quando eu encontrei o Rodrigo, ele falou, olha, eu tenho chamado e para a gente prosseguir num relacionamento juntos, a gente precisa entender que os dois tenham vocação, porque senão não vai dar certo. E aí Deus trouxe de volta, retomou então aquela história do chamado que ele tinha para mim de forma individual e depois juntos, então, enquanto casal. E nós chegamos para os nossos pastores e falamos, nos casem e manda a gente para a África. E muito jovenzinhos, né? Os nossos pastores falaram, não é bem assim, nós temos uma caminhada, uma jornada de preparo para vocês. E então Rodrigo foi ordenado pastor, me formei em psicologia, e então seguimos aí um processo de lapidar de Deus. Depois Rodrigo assumiu a Missão Batista Nova Campo Grande, que depois se tornou a Igreja Batista Nova Vida. E em 2010, quando nós estávamos já na nossa zona de conforto, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós saímos então com 2 bebês
João Pedro e Asaf, nossos filhos, né? Essa zona de conforto é porque eu estava pastoreando a igreja, né? A igreja estava crescendo, a Valesca tinha um bom emprego, né? Então as coisas estavam caminhando de uma forma gostosa, né? O ministério estava bem, a Valesca estava bem no trabalho dela, estávamos com os nossos filhos, né? Então, acho que Deus falou assim, não, agora está tudo muito bem, está tudo muito, andando tudo tá muito nos conformes, né? Tá na hora de ir, né? Então, foi quando nós entendemos que era o momento de sairmos. E quando se fala sair, já foi direto para a África? Fomos direto para a África, né? Nós com crianças pequenas, é isso? 2 bebês, o João Pedro tinha 2 anos, o Asaf tinha 5 meses. E foi uma loucura mesmo, né? Tanto que quando a gente subiu no avião, a primeira vez que nós saímos, assim, nós olhamos um para o outro e falamos, meu Deus, o que nós estamos fazendo, né? Eu acho que Deus deu toda a coragem que nós precisávamos até o momento que o avião decolou. Aí a gente Quando o avião decolou, a gente olhou um para o outro, acho que aquela coragem sumiu. Mas Deus tem sido fiel desde então. E saímos então com os meninos muito pequenos, né, bebês. E hoje João Pedro e Asaf são adolescentes, um com 14 anos e outro com 16 anos. Né? E aí se vão, então, 14 anos? 14 anos. E como que foi essa trajetória na África? Quais os principais projetos e países que vocês trabalharam? Nós, a princípio, ficamos 1 ano na África do Sul. Nós escolhemos uma organização chamada MIAF, Missão para o Interior da África. Essa é uma organização que já está há mais de 120 anos no continente africano. Ela trabalha só na África, né? A missão dela é alcançar africanos. E eles nos enviaram então para a África do Sul, primeiramente, para aprendermos o inglês. Como trabalhamos com pessoas de diversos países, precisávamos do inglês. A MIAF é uma organização internacional, né? Então, os treinamentos, as capacitações, tudo acontece em inglês. Né? Então, precisávamos dessa língua para interagirmos com outros missionários. Né? Então, ficamos ali 1 ano aprendendo inglês e também fazendo alguns treinamentos culturais. Depois desse ano, nós fomos, então, enviados para Madagascar. Na verdade, quando saímos do Brasil, a gente gosta de contar essa história, né? Nós levantamos todos os nossos recursos para trabalharmos em Angola. Nosso primeiro projeto, né? Estávamos todos programados para irmos para Angola. E eu me lembro que em um determinado momento Deus falou com a Valesca que nós não iríamos para lá. E eu falei, Valesca, olha, nem cogita essa ideia. Ela falou, e ela falou assim, amor, mas eu acho que é Deus quem está falando comigo. E aí Passe em Madagascar e ajuda-nos. E aí meu coração estremeceu, porque quando é Deus falando, né, então não temos o que discutir. Mas aí no final do nosso processo na África do Sul, a nossa organização nos procurou porque eles estavam tendo dificuldades de conseguir os nossos vistos para Angola. Estava numa época de conflito e de fechamento mesmo de ciclos, ida e vindas, né? de missionários. Então eles chegaram para nós, olha, vocês não vão poder ir nesse momento para Angola. E aí então Deus já tinha colocado isso no nosso coração antes, né? E aí veio Madagascar. E Madagascar foi um processo também de Deus, porque a gente talvez nunca tivesse saído do Brasil se a gente soubesse que iria para Madagascar. Mas Deus, em sua infinita graça, né, e sabedoria. E aí nós fomos para Madagascar, com os meninos ainda bem pequenos, um lugar muito difícil, com muitas necessidades sociais, econômicas. Assim, eu nunca tinha tido encontro com aquele nível de pobreza e de situação social mesmo, nos sentimos muito pequenos. Mas também foi um tempo de muito aprendizado. Ali foi um tempo onde nós trabalhamos com uma equipe multicultural. Nossa equipe tinha vários missionários de vários locais. E a equipe, nós trabalhamos ali para alcançar povos não alcançados. São por volta de 18 povos em Madagascar. E ali Deus nos usou para trabalhar. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ainda. Existem. Em Madagascar eu tive o privilégio, né, e a grande responsabilidade de pisar em aldeias onde pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eu costumo falar isso nas igrejas, né, porque às vezes nós participávamos de conferências onde missionários falavam sobre isso.
E lá no fundo do meu coração, né, eu ficava com essa pergunta, mas será que existe mesmo? Né, em um mundo com tantas tecnologias, com a internet, com televisão, rádio, mas nós estamos falando de lugares onde a tecnologia ainda não alcançou esse povo, né? Não existe energia elétrica, não existe internet, não existe... Né? São pessoas totalmente isoladas. E nós chegamos nesses lugares. É um desafio muito grande. Né? Quando nós falamos sobre continente africano, nós estamos falando sobre em torno de 1.000 povos ainda não alcançados. Uau. 350 milhões de pessoas. E esses 1.000 povos ainda estão não alcançados justamente porque são os últimos povos, né? E são os povos mais difíceis, são os mais isolados. Interior dos países. Interior, né? Então, a África, quando você fala sobre a África, a maioria dos países você já tem igrejas, né? As grandes capitais você já tem igrejas, grandes igrejas. Mas o desafio é alcançarmos o interior da África, né? As vilas, os povos mais isolados. Né? Então... E aí, em Madagascar, voltando à história, a gente, então, trabalhou com alcançando esses povos não alcançados. O Rodrigo ia até as vilas e eles, então, construíam projetos e visão e estratégia para trazer equipes missionárias. E também nós trabalhamos com o preparo de missionários locais. Desde aquela época, a gente tem essa visão de treinar os locais, para que eles continuem. E hoje nós temos vários locais que foram treinados por nós, que estão em lugares que antes eram não alcançados e hoje igrejas estão sendo plantadas. Né? E depois legal. Fomos para Uganda. Muito legal. Inclusive, eu quero incentivar quem está assistindo a continuar até o final, porque no final nós vamos trazer aqui uma novidade da Escola do Discípulo, que tem a ver com capacitação, com treinamento, que é o que vocês amam aqui na Escola do Discípulo, que vai alcançar mais gente. Depois de Madagascar, então, vocês foram para... Fomos para Uganda. Né? Em Madagascar nós ficamos 6 anos e no final do nosso tempo ali nós entendemos que estávamos tendo alguns desafios em relação à educação dos nossos filhos, né? E aí a nossa organização nos convidou então para irmos para Uganda, porque ali encontraríamos um suporte melhor para a educação dos nossos filhos. E em Uganda fizemos parte de uma equipe de liderança da nossa organização para cuidarmos de missionários, equipes de missionários que trabalhavam em lugares, em nações em volta de Uganda e nações em volta de Uganda, trabalhando em povos não alcançados. Foi um tempo também muito rico, porque nós morávamos em Uganda, mas foi um tempo em que eu viajei bastante, né? Eu costumo dizer que eu era pastor de missionários. Foi um tempo que eu tive o privilégio de visitar muitos missionários. Além de pastoreá-los, eu estava cuidando, né, do trabalho deles, estrategicamente, né? Cuidando da visão estratégica das equipes, o que eles estavam fazendo, como estavam trabalhando, como estavam alcançando os povos, cuidando dos projetos, né? Então, foi um tempo muito abençoado nesse sentido. Né? Acho que algo que resume o nosso trabalho em Uganda foi o cuidado e o treinamento. Né? O treinamento está sempre ligado à nossa história. E nesse cuidado e nessa conexão com as equipes entre povos não alcançados, o nosso trabalho sempre era trazer e equipar os líderes e as equipes para o trabalho entre povos não alcançados. E também um outro programa que a gente trabalhou, liderou e desenvolveu foi o treinamento e preparo de novos missionários, jovens missionários que vinham ficar com a gente por 1 ano em Kampala, antes de irem para os seus campos finais. E isso também foi um trabalho bem legal. Um desafio que a nossa organização começou a notar é que muitos missionários que vinham para o campo como longo termos, né, pessoas que vinham ficar por mais de 1 ano, acabavam retornando antes do prazo. E uma das razões para isso, o que nós notamos, era a falta de preparo. As pessoas até vinham com estudo, faziam um trabalho antes de vir para o campo, mas a falta de um treinamento prático resultava, né, em um retorno prematuro. E aí então nós, como a Valesca disse, nós criamos um programa, né, onde principalmente jovens ficavam com a gente na capital por 1 ano antes de irem para o destino final.
Porque uma coisa assim, Felipe, as pessoas falam, olha, eu quero plantar uma igreja em um povo não alcançado. Mas como eu disse, um povo não alcançado, geralmente ele está num lugar isolado, num lugar onde as pessoas não têm energia elétrica. De África, né? Na realidade de África, né? Um lugar onde não tem energia elétrica, não tem água corrente, um lugar onde você não tem um supermercado perto da sua casa, não tem uma farmácia. Então, é uma realidade difícil de se viver. Ou, por exemplo, eu quero trabalhar com muçulmanos, mas a pessoa nunca encontrou um muçulmano na frente, né? Não sabe como é se relacionar com um muçulmano, né? Às vezes as pessoas criam estereótipos, né? E não sabem como é o dia a dia. Então a nossa intenção era expor esses novos missionários a essas realidades e prepará-los para viver com isso. Questões, por exemplo, aprendizado de língua. Então, uma coisa é você aprender inglês na sua cidade, onde você tem professores, você tem gramática, você tem escola. Outra coisa é você aprender uma língua africana que você não vai ter pessoas preparadas para te ensinar, você não tem uma gramática. Então, quais são as técnicas de aprendizado de uma língua africana? Como você se relacionar com pessoas de diferentes culturas, né? Você sai do seu país, onde você está acostumado com a sua igreja, o seu jeito de louvar a Deus, você está acostumado com o seu pastor, você está acostumado a conviver com pessoas que adoram a Deus da mesma forma que você adora. E aí você vai para um lugar onde as pessoas adoram a Deus de uma forma totalmente diferente. E aí você quer plantar uma igreja. Como você vai plantar essa igreja? Você vai impor o seu jeito de ser igreja, né? Como que você vai trabalhar isso? Então essas são questões que nós estávamos ajudando esses novos missionários a entender como que eles, né, se portariam em situações como essa, né? E foi uma grande bênção. Hoje a nossa organização usou esse modelo em todas as outras áreas, em todas as outras regiões, tem aplicado esse modelo. E nós ficamos muito felizes, né, pela forma como Deus utilizou essa ferramenta, né, para abençoar esses novos missionários. Mas agora, pelo que nós temos conversado, surge um novo desafio, um novo projeto. Vocês foram para um outro local com novos sonhos, e aí que a Escola do Discípulo começa a entrar também, que é de treinamento e capacitação de pastores, né? Conta pra gente um pouco dessa realidade, onde vocês estão agora e um pouco dessa realidade. Eu vi aqui, por exemplo, que 90% dos pastores em áreas rurais no Quênia, né, não tem formação teológica. Não só no Quênia, mas geralmente em contexto africano. No contexto africano todo. Contexto africano. Geralmente os pastores que estão em áreas rurais, né, não têm acesso ao treinamento teológico. E isso é um problema muito grande, porque a igreja africana é uma igreja que cresce muito rápido, né, até mesmo por causa das necessidades, por causa... o africano em si, ele tem um coração muito aberto, né, para receber ajuda. E quando você fala a respeito de um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que os ama e quer abençoá-los, eles aceitam. Mas aí entra um processo, lógico, de discipulado, né? E aí a importância de ajudarmos esses pastores, esses líderes, a conhecerem melhor a palavra, para que eles possam discipular melhor as suas ovelhas, né? Então, precisamos capacitar melhor esses pastores. E hoje, quando nós olhamos para a igreja africana, nós precisamos entender esses desafios, né? Nós temos uma igreja que cresce assustadoramente em termos de números, né? Mas é uma igreja ainda, vamos dizer assim, muito rasa em termos de estudo, em termos de teologia, né? Uma igreja que precisa de investimento, uma igreja que precisa muito, né, crescer a nível de estudo, né? E hoje nós temos nos dedicado a isso. É uma história curiosa, Felipe, quando estávamos aí, nós gostamos de histórias, então senta que lá vem histórias. Quando nós estávamos ainda em Uganda, um amigo muito querido, o Jonatas, ele fazia um trabalho em uma... me fugiu o nome agora, em não é assentamento, em um campo de refugiados. E ele vivia me convidando para ir para lá. Ele trabalhava muito com crianças, e uma vez eu fui com ele, nós
conhecemos a realidade ali, muitas igrejas pequenas, era um campo de refugiados muito grandes, e muitos pastores sem estudo, muitos pastores fazendo o trabalho por amor mesmo, por dedicação, pastores muito simples. Então ele nos convidou para trabalharmos com esses pastores. Nós desenvolvemos ali um treinamento de 1 ano, dividido por módulos, um módulo por mês. E foi assim uma grande bênção. Foi um trabalho assim maravilhoso. Nós vamos deixar algumas imagens também da formatura, porque no final do treinamento nós queríamos fazer uma festa com eles. E eles, na verdade, pediram uma formatura. E nós ficamos até preocupados, porque nós não estávamos ali, né, representando uma faculdade ou uma organização que pudesse reconhecer aquele treinamento. Mas eles falaram, não, pastor, olha, mesmo que nenhuma organização reconheça, né, Deus reconhece todo o esforço, os esforços que nós fizemos. E foi uma grande bênção, foi uma grande festa. E aí, quando nós fomos convidados por nossa organização para irmos para o Quênia, nós conhecemos essa necessidade também no interior. E aí começamos a fazer algumas viagens e encontramos essa mesma necessidade, treinar pastores. E conforme nós fomos nos envolvendo nesse trabalho, eu senti que Deus estava nos chamando para isso. E até então eu estava fazendo viagens esporádicas de treinamento, nosso principal foco de trabalho não era esse, mas então o ano passado eu entendi que era isso que o Senhor queria de nós, né? E aí eu conversei com os nossos líderes e entendi que precisávamos nos dedicar exclusivamente para esse ministério, e aí nossos líderes entenderam da mesma forma, nos deram um sinal verde, e hoje nós então estamos nos dedicando totalmente a esse ministério de treinamento de pastores, né? Então tem sido uma grande bênção, temos uma equipe, temos outros missionários trabalhando conosco ali, né? Deus tem sido maravilhoso, né? Mas quando você fala de treinamento de pastores, eu acho legal a gente mencionar isso aqui. Nós não estamos falando de um treinamento de mestrado, pós-graduação, de soteriologia, escatologia. A gente está falando do básico, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. E vocês mencionaram que muitos não sabem nem ler e escrever. Quais são os desafios reais da igreja no Quênia? Então, hoje quando você fala, por exemplo, no Quênia, realidade no Quênia, né? Na capital, em Nairobi, você tem seminários teológicos. Mas esses pastores, por exemplo, no norte, eles não conseguem deixar suas famílias e irem para a capital para serem treinados em um seminário. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo até eles e treinando eles em seus locais de trabalho. Mas nós estamos falando também de pastores muito simples, pastores que não recebem salário de suas igrejas, pastores que precisam trabalhar todos os dias para sustentar as suas famílias. Então esses pastores também não conseguem parar de trabalhar para estudar todos os dias. Então nós geralmente dividimos esse treinamento por módulos também. Fazemos módulos todos os meses, um módulo por mês, são módulos semanais. E como você falou, são homens muito simples, a maioria deles nunca tiveram o privilégio de estudar. Então, como nunca frequentaram um seminário e como o nível é muito baixo, nós precisamos fazer... Nível de escolaridade. Nível de escolaridade, né? Nós precisamos fazer um treinamento ainda muito simples, né? Então, muito básico. É lógico que nós temos sonhos, né? Nós sonhamos um dia, né, poder talvez abrir um seminário ali, talvez ter recursos para levar os pastores que se destacam ali para um seminário teológico. Então, temos sonhos mais altos. Mas hoje o que nós fazemos com eles é levar o básico do treinamento, né? Então, geralmente, nesses módulos, nós dividimos em 2 áreas. Nós fazemos um módulo de teologia sistemática básico com eles e levamos também um estudo bíblico básico, né? Então, geralmente, pelas manhãs fazemos teologia sistemática básica e no período da tarde fazemos os estudos bíblicos básicos também, estudando livro por livro da Bíblia, né, por módulo também. E vocês também têm um projeto de alfabetizar. Já tem acontecido a alfabetização desses pastores lá ou ainda não? Não, ainda não, Felipe. Temos sonhos, temos projetos, temos sonhos, né? Hoje nós precisamos de recursos para isso. Precisamos de recursos tanto financeiros como de pessoas. Precisamos
de mais missionários, precisamos de irmãos que possam nos ajudar, né? Hoje nós temos uma família missionária, que são nossos parceiros, que têm nos ajudado, mas precisamos de mais irmãos que estejam dispostos a estar conosco nessa missão, né? Mas queremos ainda esse ano. Ontem estava conversando com a nossa equipe lá, foi uma grande bênção, eles estavam muito animados porque eles estavam conversando com um representante do governo do Quênia, que é responsável pela área de educação na região norte, e existe a possibilidade de fazermos uma parceria com eles, né, para levarmos um treinamento nessa área de educação. Então, assim, eles estavam muito animados com isso, e até mesmo com a possibilidade de abrirmos um treinamento ainda esse ano. Uau, no final do ano, começando ainda esse ano. Então, temos muitos sonhos, porque é muito importante esse treinamento que nós fazemos, nós entendemos, além de ser muito importante, mas nós sabemos que é um primeiro passo, porque nós queremos também ensinar esses homens de Deus a andarem com as suas próprias pernas, a buscarem os recursos por si mesmos também, né? Uma coisa muito legal que acontece no Quênia é que, pelo fato de ter sido colônia inglesa, muitos desses pastores já sabem falar inglês. Isso facilita. Facilita porque nós sabemos que na língua inglesa já existem muitos recursos, né? Recursos riquíssimos, né? E nós poderíamos facilitar o acesso para eles. É lógico que eles não têm acesso a esse material, mas nós poderíamos facilitar o acesso desse material para eles, né? É interessante que eu fico vendo aqui que eu cresci ouvindo muitas histórias de missionários na África, né? Inclusive as histórias de vocês. Mas eu já ouvi muitas histórias de plantação de igreja, construção de orfanato, de levar estrutura para lá, de levar, né, dinheiro para lá, essas coisas, e entregar nas comunidades. E pelo que vocês estão me dizendo, a maior necessidade da igreja hoje na África é educação. É ensino, ou não? Ou as duas coisas juntas? Sabe, Felipe, eu acredito muito na educação. Eu não estou falando que dinheiro não é importante, né? Até porque vocês também precisam, a gente precisa disso. A gente precisa Sem de dinheiro, não dá né? para fazer, né? E uma das coisas que nós fazemos, né? Nós não queremos ser aqui, eu vou falar uma palavra forte, não quero ser hipócrita aqui e falar assim, não, o que nós queremos fazer é ir lá, ensinar a Bíblia, orar por eles e o resto, né, Deus vai suprir. Não. Até porque uma das coisas que nós fazemos enquanto estamos com esses pastores, todo final de treinamento nós queremos levar para eles, por exemplo, uma cesta básica. É uma coisa muito simples, mas nós entendemos que esses pastores, quando eles estão conosco, eles estão deixando de trabalhar. E é um preço muito alto, né? Então nós precisamos ajudar de alguma forma. Durante o treinamento, nós custeamos todos os custos de alimentação. Até porque, para que esse período de ensino aconteça de forma com qualidade, eles precisam estar bem alimentados, né? Então, essa ajuda precisa vir também. Tem muitas igrejas muito simples que precisam de muita coisa. E nós temos muitos pedidos, muitos pastores chegam para nós, olha, eu preciso de telhado para minha igreja, eu preciso de cadeira para minha igreja, olha, eu preciso construir, eu preciso... Então nós recebemos muitos pedidos de muitas maneiras, mas nós não temos como ajudá-los, nós não temos esses recursos, né? E a nossa prioridade é a educação. E hoje nós entendemos que Deus tem nos chamado para ajudá-los nessa área. Os recursos que nós temos são esses. Esse é o nosso melhor. E nós acreditamos que ajudá-los nessa área vai abençoar a igreja de uma maneira, né, riquíssima, né? E talvez eles vão crescer a ponto de, lá na frente, conseguirem os recursos por si mesmos, né? Deus vai abrir a porta de outras maneiras, de outras áreas que eles precisam, né? Então, eu creio que o material também é preciso, mas essa questão do ensino hoje é prioridade, eu entendo. O cristianismo, ele é integral, né? E claro que a gente tem que cuidar do ser humano como um todo. Sim. E nós não vamos deixar de fazer isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse projeto de ensino e educação na África,
Mas é deixar claro que nós não estamos abrindo mão das outras coisas. Sim, sim. Não estamos abrindo mão do cuidado integral. Eu sei que a própria MIAF trabalha com isso também, e muitas outras agências missionárias, mas que o ensino é uma deficiência muito grande. O que nós cremos hoje é assim, a igreja africana, como o Rodrigo falou, ela cresce muito por conta da necessidade e da miséria. Há uma resposta quando você fala de Jesus, que é um Deus que vai ser bom, que vai ajudar, que ele vai ser abençoado, né? A teologia da prosperidade está bombando na África, porque eles querem uma vida melhor, é claro. Quem não quer, né? É verdade. Mas com congressos, cruzadas evangelísticas, se atinge massivamente esse compartilhar de um evangelho que é abençoador, de fato, mas para por aí. E não há um discipulado, não há um ensino, não há um caminhar, mesmo porque os lugares mais necessitados, não é todo mundo que quer pagar o preço de viver ali para ter tempo de discipular e caminhar com essas pessoas que aceitam Jesus, muitas vezes, sem nem saber o que está fazendo, né? Por mais um Deus. Então, o ensino é crucial. A gente está no Quênia, é uma região estratégica. Em volta de nós, a maioria dos países são muçulmanos. O islamismo já está chegando, né, pelo lado da costa do Quênia. O animismo é algo que é arraigado na maioria da África, e no Quênia não é diferente. Rituais. Então, a gente tem hoje uma igreja... E eu imagino que com uma deficiência teológica, acaba tendo muito sincretismo dentro Exatamente. do cristianismo, né? Muito. Nós temos hoje uma igreja extremamente sincretista, só para falar isso, e que não tem um grau de escolaridade para buscar na palavra essas respostas ainda, né? Então, falando de interior da África, falando das zonas rurais, dos lugares mais longínquos, a necessidade é crítica, porque hoje os pastores que lá estão, eles estão conduzindo suas igrejas, suas comunidades, com aquilo que se escuta pela rádio, com aquilo que se escuta por aí, né? E como eu disse, a teologia, né, prosperidade está bombando, e é o que se escuta mais ali. E a gente acaba tendo uma igreja que não tem condição de ser fortalecida profundamente, né, com raízes profundas, para resistir ao islamismo, ao animismo, ao sincretismo e tudo que se vem, e quanto mais para poder ir até os lugares não alcançados que estão em volta delas, porque a gente está num lugar onde nós temos muitos povos não alcançados ao redor, mas uma igreja que ainda não tem condição de alcançar os seus próprios povos. Então, com o projeto Meta, a nossa meta, o nosso objetivo, né, através da mentoria, de equipar, de treinar pastores africanos, é fortalecer a igreja africana, fortalecer discípulos de Cristo, jornar junto com eles. Esses módulos de trabalho têm a duração, são mensais, mas ele não vai uma vez no mês e nunca mais volta, né? Eles vão lá, estão jornando por mais de ano com os mesmos equipes de trabalho, de pastores, e traz essa questão da mentoria, da caminhada, do discipulado, que vai além dos púlpitos, vai além da teologia, que é muito importante, que é o fundamento, mas a vida também, né, de forma integral e caminhando com eles. Então, isso tem acontecido, Deus tem nos preparado desde Uganda, desde o começo da nossa história, mas nesse momento de forma crucial, porque as portas estão abertas. A Convenção Batista Queniana está abrindo as portas para a gente trabalhar em várias associações, várias outras igrejas estão com as suas portas abertas, querendo que esse trabalho seja feito. E as portas estão escancaradas, mas nós precisamos de mais recursos, como o Rodrigo falou, para a gente poder expandir esse trabalho. Cada lugar que se vai, Felipe, se junta por volta de 90 pastores, 80 pastores, 60 pastores. São regiões no norte, são várias regiões, e nós conseguimos alcançar algumas delas. Nós poderíamos fazer muito mais. Quando vai e os pastores da região ficam sabendo que está havendo um treinamento para pastores naquele lugar,
eles vêm entre 20 e 28 quilômetros, muitos deles caminhando. Então, eles vêm assim, sedentos, desejosos, querendo muito participar, e todos os dias o treinamento é por uma semana, eles vêm com as esteiras deles nos braços, eles dormem no chão, passam uma semana ali, por isso que o Projeto Meta tem o objetivo de alimentá-los durante a semana, porque eles param de trabalhar e prover para suas famílias para poder estudar, para poder aprender mais da palavra. Então, eles ficam ali por uma semana. E todos os dias terminam o dia celebrando, dançando, cantando, felizes, porque estão aprendendo mais da palavra. Então, é uma grande alegria para nós, é um privilégio fazer parte disso, ver o que Deus está fazendo. E um desafio também muito grande, porque as necessidades são imensas e a gente se sente uma formiguinha. Por isso que a gente precisa de parceiros como a Escola do Discípulo para poder expandir e chegar a lugares mais distantes. Eu me lembro, Felipe, de uma história muito legal de um pastor lá em Uganda, em um campo de refugiados. Nós estávamos em uma semana falando sobre a teologia do sofrimento. E aquele pastor, ele tinha vindo de Ruanda. Então, todo mundo sabe daquele genocídio que aconteceu em Ruanda, né? E quando ele ainda era adolescente, ele fugiu de Ruanda e toda a família dele se perdeu ali. Ele perdeu muitos amigos e ele chegou naquele campo de refugiados muito pequeno ainda, né? Um adolescente. Então, ele cresceu ali. Esse campo de refugiados é muito antigo, né? Já existe mais de 60 anos ali. Então, hoje ele já é um homem. É um pastor, ele se dedica a ajudar pessoas, mas uma pessoa muito simples, de novo, né? Um desses pastores que nunca teve oportunidade de ir para uma escola, de se formar, mas uma pessoa já experimentada na vida, né? Uma pessoa que já sofreu muito, um homem trabalhador, e nós estávamos ali falando sobre sofrimento. E eu ali como um pastor que cresceu no Brasil, né, com todas as facilidades da vida, né, que estudou teologia aqui, que foi para o campo missionário, recebendo toda a ajuda da igreja, tentando ensinar aquele homem sobre sofrimento, né? O que eu poderia ensiná-lo sobre sofrimento, né? Mas eu estava ali passando para eles a minha perspectiva de sofrimento. E em determinado momento, aquele homem levantou a mão e ele falou assim para mim: missionário, eu estou entendendo o que você está tentando nos ensinar. Eu estou entendendo que você está falando que Jesus prometeu para nós que nós iríamos sofrer, mas que Ele estaria conosco no sofrimento. Eu estou entendendo que nesse mundo nós vamos ter aflições. Eu estou entendendo que o nosso sofrimento nesse mundo um dia vai ter fim. Eu estou entendendo que lá no céu nunca mais a gente vai sofrer, mas existe uma coisa sobre sofrimento que eu não entendo. E é isso que eu gostaria que você nos ensinasse aqui. Ele falou: o povo africano, ele foi amaldiçoado por Deus? E aquela pergunta foi muito forte. Eu falei: por quê? Como assim? Me explique melhor a sua dúvida. Eu já entendi na hora que ele perguntou, mas eu gostaria que ele falasse mais, abrisse mais o coração dele. Ele falou: olha a cor da minha pele e olha a cor da sua pele. E ali ele começou a se abrir. Ele falou: você é branco e a sua vida é muito mais fácil do que a minha, porque você é branco. E ali ele começou a compartilhar algumas das experiências dele por causa daquele genocídio, né? Ele falou: você tem os seus pais, você tem a sua família, você tem os meus amigos. E ele falou: eu tive que crescer nesse campo de refugiados e eu nunca mais vou sair daqui. E aquele campo de refugiados, as pessoas que moram ali, eles não têm muita perspectiva de vida, né, no sentido de sair dali, né? São pessoas que foram para lá, eles podem voltar para o país deles, mas eles perderam tudo de volta, então eles não têm muito como voltar para o país. Geralmente eles não podem sair do campo de refugiados porque há um acordo com o governo de Uganda, então eles não podem ir para cidades, na verdade eles são presos ali, né? Então a vida deles se resume àquilo. E ele falou: então a minha vida é isso, né? Qual é a diferença entre você e eu? Ele perguntou.
por que Deus te abençoou mais do que a mim? E, em outras palavras, ele diz, por que eu tenho que sofrer mais do que você? Ele falou, é isso que eu não entendo. E eu me lembro que a gente, ali acabou toda a estrutura da minha aula, né? Toda a aula que eu tinha... O que eu vou falar agora, né? Toda a aula que eu tinha preparado foi por água abaixo. Uau. Mas Deus me deu uma oportunidade ali de ajudá-los a entender um pouco mais profundamente, né, sobre essa questão do pecado, sobre a maldição do pecado. E como o pecado destruiu o plano de Deus, né, sobre como o pecado pôde interferir em toda a criação de Deus. E ajudá-los a entender que Deus não os castigou, ajudá-los a entender um pouco mais sobre o amor de Deus. Então a aula era sobre essa questão do sofrimento, mas foi uma cura no coração daqueles homens também, né? Porque eles se consideravam amaldiçoados por Deus. Então, assim, foi uma semana que foi um bálsamo para o meu coração. Foi uma semana que eu saí dali, e porque era um lugar muito difícil de estar. Era um lugar onde nós dormíamos mal, comíamos mal. Era um preço alto para se pagar para estar ali, mas eu saí dali com muita alegria no meu coração, sabe? Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui essa semana, sendo um instrumento do Senhor, ajudando esses homens a entender o quanto o Senhor os ama e ajudando-os a compreender o propósito do Senhor para a vida deles, ajudando esses homens a entender que o Senhor não os castiga, que o fato deles, a cor da pele deles não é um castigo do Senhor. Então, assim, foi uma alegria muito grande, foi uma alegria muito grande, foi uma grande bênção. A gente tem visto que essas semanas de treinamento, esses módulos, a gente traz o ensino da palavra, e claro, a palavra ela não volta vazia, ela vai profundamente no coração, primeiramente na cura da identidade desses pastores. Pastores que falam que Deus tem restaurado a dignidade deles. Né? Então, assim, não é só sobre conhecimento, é muito além disso, porque eles têm histórias de vida muito difíceis que a gente nunca passou. Né? A gente, no Brasil, com todo, mesmo em meio a corrupções, a dificuldades, nós não entendemos o nível de sofrimento desses lugares na África. Então, e nunca ninguém, muitas vezes, olhou tão profundamente para o coração deles. E quando eles começam a entender a palavra, eles começam a entender o amor de Deus. E tem sido um processo de cura, não só para esses pastores, mas tem atingido as famílias, as comunidades. E é tão gostoso ver essa transformação acontecendo a partir desses homens e mulheres, né, que vão entendendo quem eles são no Senhor de forma primordial, de forma primária, né? Então, assim, é muito além. Aqui, talvez, no Brasil, a gente vai para um seminário porque a gente já entendeu, a gente já tem o nosso encontro profundo com Jesus e a gente entendeu um chamado. E ali não necessariamente acontece nessa ordem. Né? Um outro testemunho que eu gostaria de contar a respeito de como também o ensino teológico pode impactar a cultura africana. Nós não estamos ali para mudar a cultura do africano, e isso é uma coisa muito interessante, porque nós sabemos que há uma linha muito tênue e nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque como missionários, lógico que na nossa tentativa de nos adaptar à cultura, na nossa tentativa de nos identificarmos com eles, nós nunca vamos ser igual a eles, nós nunca vamos conseguir nos aproximar de tal maneira que eles vão nos enxergar como sendo um deles. Eu, pelo menos, nunca vou conseguir fazer isso. Né? Por quê? Porque nós estamos muito distantes, né? A maneira como falamos, a maneira como comemos, a maneira como agimos. Existem coisas que nós podemos fazer para nos aproximar. Então, quando eu estou com eles, eu como junto com eles, eu como a comida deles, a gente procura estar o mais próximo juntos, né? Nos relacionando,
criando laços de amizade, isso é muito importante. Procuro aprender o máximo que eu posso a língua, isso é muito importante. Mas, por exemplo, existem aspectos culturais que nós entendemos que precisam ser transformados. O que não precisa ser transformado, eu não quero tocar. A maneira como eles louvam a Deus. Nós não precisamos mudar isso. Por mais que não seja o meu estilo, por mais que eu tenha o meu, mesmo que o estilo deles não seja o meu estilo, eu não preciso mudar o estilo deles, eu tenho que respeitar. Então, como missionário, a gente precisa entender isso. Mas existem aspectos da cultura que o evangelho ele é supracultural. Então, por exemplo, isso aconteceu com o nosso parceiro de ministério. Ele estava lá em uma das semanas de ensino e bem naquela semana aconteceu um funeral. Aliás, antes do funeral, os pastores o procuraram para ajudar a esposa de um pastor que estava sofrendo muito com um câncer. E quando ele foi visitar a esposa desse pastor, ela já estava numa situação assim terrível, um câncer terminal já. E ele falou, olha, vamos levar essa mulher no hospital. E ele até ficou indignado, olha, por que ela não foi ainda ajudada, né? E ela precisava de um certo montante de dinheiro, e ele ligou para mim, nós ajudamos, levantamos os recursos, e pelo que eu me lembre, ficava em torno de $200. E nós pagamos levantamos os recursos com irmãos e ajudamos nesses valores iniciais do hospital. Mas logo depois da primeira semana, essa mulher veio a falecer, porque o câncer já estava num nível assim muito... uma fase bem crítica. E já não tinha muito o que se fazer. E logo depois que essa mulher faleceu, um grupo de pastor nos procurou e eles falaram, olha pastor, agora nós precisamos fazer os preparativos para o funeral. E foi bem interessante que eles pediram ajuda então para os preparativos, e o valor que eles precisavam levantar para isso era $2.000. Nós fizemos a conversão para os nossos $2.000. E aí nós ficamos também abismados. Nós falamos esse mesmo uau. E a gente falou, olha, mas por quê? Aí eles explicaram as questões da cultura. Eles precisam fazer uma grande festa para honrar aquela pessoa. Eles precisam chamar todos os parentes, amigos. Eles precisam chamar todo mundo. E eles ficam uma semana juntos ali com todos os familiares. E a família do morto é que custeia todas as despesas. E aí nós falamos para eles, olha, infelizmente nós não podemos ajudar com todos esses recursos. Nós não temos tudo isso. Nós ajudamos com algumas coisas, mas muito pouco. Bem menos até do que tínhamos ajudado para levar a pessoa para o hospital. Mas sabe o que foi mais curioso para nós? É que aqueles homens levantaram esses recursos. Entre eles ali. Entre eles. E aí nós ficamos pensando, africanos que muitas vezes não têm o que comer nas suas mesas, pessoas que passam necessidades, eles levantaram $2.000. E isso foi uma grande lição para nós, porque são pessoas que passam fome. Eles fizeram uma grande vaquinha coletiva. Pessoas venderam o que não tinham, literalmente. E aí depois isso foi uma grande lição para nós, porque a gente foi conversar com eles em relação a isso. Porque alguns desses pastores ficaram chateados com a gente. Olha, por que vocês não nos ajudaram mais? E isso se tornou uma conversa muito boa entre nós. E aí a gente pôde explicar para eles que a gente valoriza mais as pessoas em vida do que depois da morte. E aí a gente explicou que a gente faz tudo o que a gente pode pelas pessoas enquanto elas ainda estão em vida, do que depois da morte, porque depois que a pessoa morreu não tem nada mais do que a gente pode fazer. E foi uma conversa muito boa. E a gente acredita que talvez mudanças podem vir a acontecer depois disso. É lógico, né, que não significa que a próxima pessoa que morrer na comunidade ou a próxima pessoa que ficar doente vai ser tudo diferente. Não é assim, né?
Mas eu acredito que a próxima pessoa que talvez ficar doente, eles vão se esforçar um pouquinho mais para ajudar, né? Não deixar para a última hora para levar a pessoa para o hospital, por exemplo. Amém. E trazendo agora para o projeto Meta, queria até compartilhar um pouco do meu testemunho pessoal. Eu sou completamente apaixonado por teologia, completamente apaixonado por educação, ensino bíblico, e também por missões, né? Para quem ainda não conhece, né, não acompanha a Escola do Discípulo, eu tive um período da minha vida que eu fiquei na América Central como missionário da Junta, né, missionário voluntário da Junta de Missões Mundiais, e isso mudou minha vida, transformou minha vida. Eu sempre fui muito apaixonado por missões. E eu sempre tive uma vocação muito grande com o ensino, com capacitação, com dom de mestre. E nós começamos a Escola do Discípulo aqui na igreja e começou a ganhar uma proporção muito grande na internet também. E quem nos acompanha justamente pelo amor que nós temos de ensinar a Bíblia para a igreja brasileira. E o meu sonho sempre foi que isso fosse para além da igreja brasileira. Pela graça de Deus, a Escola do Discípulo tem abençoado muitas igrejas brasileiras. A gente tem ajudado igrejas a terem ministério de ensino, a gente tem ajudado igrejas a terem EBD. Eu tenho conhecido muitas igrejas no Brasil que não têm escola bíblica dominical, não estudam Bíblia. E nós temos ajudado muitas igrejas no Brasil a terem ministério de ensino, fornecendo material, capacitação, treinamento. O nosso próprio material da Escola do Discípulo tem sido utilizado em escolas bíblicas dominicais, na igreja, mas o meu grande sonho é que isso vá para além do Brasil. E é aqui que entra a nossa parceria, porque nós estamos anunciando e fazendo aqui esse podcast, vocês vão ver mais no nosso Instagram, nas redes sociais e no YouTube, que nós, como Escola do Discípulo, queremos estar juntos do Projeto Meta para pastores sejam capacitados, para que pastores sejam capacitados, treinados, não só isso, mas também alfabetizados, né? A gente tem um projeto de alfabetização. E nós estamos começando essa parceria do Projeto Meta com os nossos missionários Petreles e a Escola do Discípulo. E nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do seu envolvimento, nós precisamos do seu compromisso. E se você já é membro do canal aqui da Escola do Discípulo, saiba agora que a Escola do Discípulo tem investido na vida dos Petreles, na educação de pastores na África, e mais especificamente no Quênia. E vai para além do Quênia, né, pastor? Isso vai para além do Quênia. Nós vamos começar no Quênia, mas isso vai se espalhar a partir do Quênia para a África toda. Nós estaremos lá na África. A Escola do Discípulo agora estará na África também, pela graça de Deus, e por isso nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos do seu compromisso. E eu quero convidar você a fazer parte disso. Faça parte do que Deus está fazendo no mundo. Eu nunca me esqueço daquela frase da Nauzira, né? Não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Amém. Tipo assim, Deus, não Amém. me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E Deus está fazendo uma grande obra no Quênia, da qual você pode fazer parte. Amém. Deus não precisa dos seus recursos. Deus não precisa dos nossos recursos. Ele é dono da prata e do ouro. Ele é Senhor do universo. Se você não ajudar, esse projeto vai acontecer do mesmo jeito. É verdade. Porque Deus não precisa. Mas que privilégio, que alegria, que honra é participar de algo assim. Uhum. Como os irmãos da igreja na Macedônia, que Paulo pedindo aos coríntios, dando uma bronca ali aos coríntios, porque eles não eram muito generosos, e Paulo diz, olha, sejam como os irmãos da Macedônia, que mesmo não tendo nada, eles deram tudo que tinham, e ainda mais do que podiam. Então nós queremos convidar vocês a fazer parte. A partir de agora, nas exposições bíblicas, sempre que vocês acompanharem as nossas exposições bíblicas, vocês verão a gente falando um pouco desse projeto e a oportunidade de vocês participarem. E você está vendo aí na sua tela um QR Code, onde você pode fazer parte desse projeto, tanto com uma oferta única, especial, ou mensalmente, que é o que eu incentivo a vocês. A minha oferta missionária, gente, que é a nossa igreja, nós temos uma oferta missionária que são encaminhadas justamente para os nossos missionários, que inclusive o Rodrigo e a Valesca fazem parte. A minha oferta missionária cai automaticamente no meu cartão de crédito. Eu já coloquei lá programado para cair automaticamente no cartão de crédito, que é a minha maneira de dizer, olha, eu vou participar dessa obra. E você pode fazer isso contribuindo mensalmente, tem um QR Code aí para contribuição mensal.
No link do nosso podcast aqui tem um documento em PDF, embaixo tem um link de um documento em PDF que você pode baixar, que tem todas as informações dos nossos missionários. O histórico, um pouco da vida deles, da família, do trabalho que eles estão realizando, e um pouco mais desse projeto de educação e ensino na África. Então é uma alegria muito grande poder fazer parte disso. Nós estamos inclusive planejando uma viagem da Escola do Discípulo lá. É verdade, vai ser bom demais. Então, nós já estamos planejando de ir para lá, então não vai ser só uma parceria online, nós estaremos lá. Nós vamos, em nome de Jesus, capacitar e ensinar esses pastores, líderes, para que o Quênia também tenha uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Amém. Nós queremos que isso não é aqui. Então, faça parte. E gente, eu já conheço os Petreles há alguns anos, eles são nossos missionários aqui na igreja, e uma bênção é que eles sempre nos mantêm informados do que está acontecendo. É verdade. Eles sempre nos mantêm informados. Então, se você se tornar um contribuinte, você vai receber notícias do que está acontecendo lá no Quênia constantemente. Felipe, uma coisa que talvez a gente aprenda nessa questão da generosidade da contribuição, a gente aprende muito com os africanos, muito, como eles são generosos. E isso tem que ser uma coisa, é aquilo que você falou, muitas vezes compartilham aquilo que não tem. Todo final de treinamento, os pastores vêm com ofertas para nos dar. Né? Então, assim, presentes voluntário, de jeito nenhum. Mas eles trazem por gratidão ao que Deus está fazendo. Eles reconhecem que o que eles têm e não têm é do Senhor. E teve uma vez, muito linda uma história, eles, não só uma vez, várias vezes, eles trabalham com mel, produção de mel, muitos deles. Um pote de mel custa para eles por volta de 1 mês de salário. No final do treinamento, muitas vezes eles ofertam um pote de mel, que para eles é custoso. Então, para nós, fica essa lição, né, que muitas vezes a gente acha que não tem para compartilhar. Mas a missão, fazer parte da missão de Deus é um grande privilégio, e que a gente vem aprender isso com os africanos. Glória também. A Deus, né? Nós temos o grande privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Não fique de fora. Então, fica o convite. Comece a nos ajudar com esse projeto Meta, junto em parceria com a Escola do Discípulo, onde agora nós estaremos treinando e capacitando pastores no Quênia e no restante da África. Participe, não fique de fora. Pelo QR Code, se você quiser enviar uma oferta específica, você tem também o Pix eu quero ofertar para a Escola do Discípulo, vocês encaminharem. Pode ser também, manda lá no Pix da Escola do Discípulo, mas aí eu vou precisar que você nos encaminhe ou por e-mail ou pela mensagem no Instagram, dizendo, olha, essa oferta é específica para o projeto. Nós vamos encaminhar. Eu vou ver se eu consigo ativar o botãozinho. Se tiver ativo o botãozinho aí, tem o super like, né? Que você dá o like com dinheiro, você consegue ofertar. Todo esse recurso também vai ser voltado para o projeto, tá joia? Muito obrigado pela presença de vocês. Poxa, Felipe, nós que agradecemos, né? E eu creio que só de estarmos aqui conversando sobre isso, né, é uma forma de fazermos missões, alertando as pessoas, né, divulgando esse projeto, mas mostrando a necessidade. Também é uma forma de mostrarmos para as pessoas que essa é uma área muito necessitada da igreja africana. Então nós que somos gratos, nós que agradecemos em muito esse tempo aqui, a sua generosidade em abrir esse espaço para nós, para compartilharmos aquilo que Deus tem feito, esse projeto que Deus tem nos dado. Então, nós somos muito gratos à Escola do Discípulo, a todo mundo que está aqui ajudando, né, contribuindo para que essa gravação aconteça, esse tempo aconteça, que Deus continue os abençoando. Amém. Missão até os confins da terra não dá para fazer sozinho, né? Verdade. Não tem como. Deus chama a gente como corpo e é muito importante essa cooperação. Então, nós louvamos a Deus pela vida da Escola do Discípulo, da forma como vocês já têm abençoado o reino aqui no Brasil, e eu tenho certeza que através dessa parceria Deus vai fazer maravilhas a partir do Quênia também. Amém, amém. Em nome de Jesus. Vocês estão voltando para o Quênia semana que vem, é isso? Dia 29 de julho estaremos retornando, né?
As passagens já estão prontas, compradas, né? Orem por nós, gente. Orem por nós. São grandes desafios. Orem por nossa família. Isso. Coloquem na lista na sua oração a família Petrelli. Os 2 filhos, são 2 adolescentes. É isso aí. E eles estão retornando agora para o Quênia no final do mês de julho. Se você está assistindo esse podcast depois do mês de julho, se você está assistindo esse podcast a partir de agosto, eles já estão no Quênia. É verdade, em nome de Jesus. Orem por eles, coloquem suas orações, mas também contribua com generosidade. Amém. Amém. Isso aí, muito obrigado. Então, até mais. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe e até o próximo podcast aí, o próximo vídeo. Fique atento que tem muitas novidades chegando.